Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse daqui é o canal Raiz Tricolor. Confere aqui embaixo se você é inscrito e se você já deu o like, tá? A gente abre o vídeo dessa terça-feira, né, falando sobre venda de mando de campo. Não, mudança de local. A gente tem duas notícias ali exatamente sobre isso. Primeiro, a Ferj confirmou os locais dos jogos do Fluminense com o seu mando até o momento em que o Maracanã não estará disponível. Ou melhor dizendo, enquanto o Maracanã não estará disponível. Esses jogos estão marcados para o estádio Luso Brasileiro. Portanto, o Fluminense voltará a jogar como mandante na Ilha do Governador. Esses jogos, vou botar aí na tela, sendo dessa maneira, o Fluminense terá nos próximos dias os seus jogos, os próximos jogos, na verdade, sua agendinha com essa maneira aí, ó, que eu tô botando na tela. Essa é uma planilha que eu mesmo faço baseado nos dados e nas notícias que saem. Então, nessa quinta, Fluminense Audax no Saquarema, né, Neuci Resende, esse vermelhinho aqui significa que é fora de casa. E aqui algumas observações, né, o elenco começa a treinar nesse dia. E agora estão marcados os jogos contra o Nova Iguaçu. Nossa, que rápido, hein? Pois é, né? A Ferj está marcando um jogo de domingo, agora no dia 23, na terça-feira, é bizarro. Pro Luso Brasileiro, 6h10, então na Ilha do Governador. E na outra quinta, dia 1º de fevereiro, também na Ilha do Governador, também no Luso Brasileiro, Fluminense e Bangu, às 9h30 da noite. Depois, tem Boa Vista e Fluminense às 4 da tarde, no domingo, que tá marcado lá no site da Ferj pro Neuci Resende em Saquarema, mas pode ser que venda o mando de campo, né? Segundo o GE, teve uma dificuldade pro Boa Vista vender esse mando de campo, mas pode ser que pinte aqui em Saquarema de novo, então o jogo. Na outra quinta-feira, Fluminense Sampaio Corrêa é o retorno do Maracanã, o Fluminense volta a jogar no Maracanã na quinta pré-carnaval, tem o Carnaval no final de semana, Fluminense e Vasco no Maracanã na quarta-feira de cinzas, e aí a sequência de jogos que envolve já a Recopa. O Madureira tá querendo vender o seu mando de campo, tá negociando para vender para Brasília. Não sei o quanto isso pode ser prejudicial, porque o time pode ser poupado, tenho uma dúvida aí sobre isso, porque é logo antes do jogo contra a LDU, lá no estádio Casablanca, em Quito. E aí, enfim, Brasília tá mais perto, o Fluminense poderia ajeitar ali já o fretamento direto para Quito, mas a logística ficaria um pouco complicada se de fato for poupar o time. O jogo é no sábado, às 4 da tarde, o Fluminense só joga em Quito na quinta, mas volta de Quito para no domingo jogar o clássico com o Flamengo no Maracanã. E pode ser que poupem para pré, não, eu botei para pré, não, é Recopa aqui, pô, pré-Libertadores, sai disso, tá maluco? Nunca mais quero viver isso. Porque na quinta seguinte tem Fluminense e LDU, não sei se vão poupar num clássico, tá? Mas enfim, na quinta seguinte tem Fluminense da LDU e fecha no dia 3 de março com Fluminense e Botafogo, a última rodada do Campeonato Carioca. Então a agendinha do Fluminense tá aí na sua tela, aquela parada que a gente normalmente costuma fazer. Eu faço pra me organizar, mas sei que muita gente também gosta de se organizar e também gosta de saber. Roda a vinheta que a gente vai voltar, que tem notícia pra caramba nesse vídeo. Já deixou o like aqui embaixo? Já se inscreveu aqui no canal? Se não fez isso, faça isso agora, imediatamente. Vamos lá, tá? Hoje, a partir das 5 da tarde, daqui a pouquinho, tem Bolívia e Brasil, pré-olímpico das Olimpíadas de Paris, né? O pré-olímpico da Venezuela, torneio sul-americano pré-olímpico do Sub-23, né? Agora em 2024, está voltando até com isso. Ficou durante muito tempo tendo pré-olímpico sendo o próprio sul-americano sub-20, voltou agora em 2020, né, voltou a ter pré-olímpico. Antes disso, a última vez que tinha tido tinha sido em 2004 e o Brasil tinha ficado de fora das Olimpíadas, hein? Só os dois primeiros vão para a Olimpíada. O Brasil está num grupo com Equador, Venezuela, Bolívia e Colômbia, precisa ficar entre os dois primeiros, e aí na fase final precisa ficar com 4 times entre os dois primeiros. Por que isso está sendo notícia aqui? Porque a gente tem interesse na Olimpíada nesse ano. John Kennedy deve ser titular, jogando pela equipe do Brasil. Ramon Menezes confirmou o time, né? A gente fala deve, porque obviamente pode acontecer qualquer tipo de problema. O jogo é às 5 da tarde, lá em Caracas, na Venezuela, tem transmissão do Sport TV e do Globoplay.
E a escalação do Brasil deve ter Micael, Marlon Gomes, Arthur Chaves, Michel e Kaique Bruno, Bruno Gomes, Andrei Santos, Guilherme Biro, Marquinhos, John Kennedy e Endrick. Alexander também está nesse grupo, mas deve ficar no banco justamente para Andrei Santos e Bruno Gomes. Até duas revelações do Vasco. O Bruno Gomes, inclusive, está no Coritiba. O Fluminense chegou a tentar ali ou pensar na contratação dele. Então, 5 horas da tarde tem John Kennedy em campo. Interessa pra gente, ao mesmo tempo que pra gente é péssimo que o Fluminense, que o Brasil vá para as Olimpíadas, porque a gente vai perder jogadores durante as Olimpíadas e vai ficar sem eles em jogos da Libertadores, etc. Por outro lado, é muito bom de vitrine e de torcida também pelos jogadores que jogam no Fluminense. Tanto Alexander quanto John Kennedy estão nesse pré-olímpico, mas mais jogadores também podem fazer parte desse grupo que vai jogar as Olimpíadas de Paris. Até tem jogadores que poderiam estar, como por exemplo do Fluminense ali, jogadores da geração 2001, que é o caso de Martinelli. Martinelli, por exemplo, teria idade para poder ser convocado, mas talvez o Fluminense não liberasse, né? Lembrando que o Fluminense não tem obrigação de liberar para torneios que não sejam de time profissional. E o caso das Olimpíadas entra nesse fator. Mas tem alguns jogadores que poderiam estar, né? O Martinelli, eu citei um exemplo só, né? Vamos lá, sobre transferências, tá? Primeiro, matéria da Itatiaia Esporte, do Guilherme Abraão. John Arias recusa a proposta para trocar o Fluminense pelo Krasnodar da Rússia. Segundo a matéria aqui do Guilherme Abraão, a oferta foi levada por intermediários direto para os representantes do John Arias, o Gianfranco Petrucciello, né, que é, inclusive, o mesmo que é do Rango Lucumi, que acabou de chegar no Fluminense, né, que a gente falou ontem. Mas, segundo a matéria, o John Arias não se interessou pelo futebol russo. Foi rechaçado por ele mesmo. Enfim, dentro do que diz aqui, a oferta do Krasnodar estava dentro do previsto pelo Fluminense para poder abrir conversas pelo jogador, mas não está revelado qual seria esse valor. Ou seja, o Krasnodar chegou com uma oferta que o Fluminense provavelmente aceitaria. Né, tava dentro ali para poder abrir conversa, pega 5% para cá, joga 10% de bônus para lá e tal, mas o John Arias não quer ir para a Rússia. E aí diz aqui que como o jogador não teve interesse em negociar a proposta, nem foi levado ao Fluminense. Mas, enfim, no caso de Nino e André, o Fluminense se comprometeu. A matéria aqui diz também que o Fluminense também se comprometeu com o John Arias de ouvir ofertas por ele. Lembrando, o Fluminense tem 50% de John Arias, tenta negociar com Patriotas a compra dos 50%, mas a gente sabe, ou vão gastar um dinheiraço para ter 100% do John Arias, não vai compensar muito na hora de vender, ou então vai segurar e cozinhar, renovando com o John Arias, e ele vai ficar aqui durante muito tempo. Acho que no momento importa muito mais o que o John Arias pensa sobre uma saída do que o Fluminense pensa. Porque, repetindo, dificilmente a Europa vai pagar o que John Arias vale. O que ele jogou no Fluminense, principalmente em 22 e 23, é de um jogador para sair daqui na idade dele, com todo o contexto, por no mínimo aí 15 milhões, 20 milhões de euros. E acho muito difícil que a Europa pague isso. E mais, o Fluminense, numa oferta de 15 milhões de euros, sai com 7,5 na sua mão. É muito pouco para o que o John Arias entrega dentro de campo. Vamos ver os próximos movimentos. Última notícia desse vídeo, a gente fala sobre André. Matéria aqui do portal Trivela, do Caio Blois, de que o Fluminense tem uma semana decisiva por André, que dificilmente segue no clube. O principal, na verdade, da matéria aqui do portal Trivela é que são duas coisas principais. Primeiro, já é dado como certo de que André não fica no Fluminense em 2024, deve sair nessa janela. Então todo aquele conceito e contexto de, talvez vale ficar e etc, pelo visto não é muito que eles trabalham internamente não. Segundo aqui até um trecho da matéria, diz que o André não recebeu propostas desde o fim da temporada no Brasil, é o que diz a matéria aqui, mas que não é algo que preocupe o Fluminense e nem o staff do jogador. E que essas partes, né, as duas partes, estão confiantes que o André terá um novo clube nessa janela, independente dos moldes do negócio. E aí é onde entra a segunda questão. Lembra que ontem a gente trouxe uma matéria do AS, lá da Espanha, falando sobre
oferta de empréstimo com obrigação de compra, enfim. Qual que é a lógica que está aqui na matéria? De que isso é visto com bons olhos internamente dentro do Fluminense e também é visto com bons olhos pelo Atlético de Madrid, que é o clube que está mais próximo. O Atlético de Madrid tem uma boa relação com o Jorge Mendes e com o Carlos Leite, que são os dois ali, um empresário do André e o Jorge Mendes é o representante que está ali negociando com os clubes na Europa. Tem a fama de bom pagador, ou seja, não fica devendo, não é, enfim, problemático para isso. E esse empréstimo do André agora serviria num modelo de negócio, valores fictícios aqui agora, tá? Só para vocês terem noção. Vou até falar valores muito baixos para vocês terem noção de que são valores fictícios. Digamos que o Fluminense venda o André por 10 milhões de euros. E aí o Fluminense consegue emprestá-lo agora, quando o Atlético de Madrid, ainda pelo fair play financeiro e pelas negociações que ainda vai fazer, ainda não tem o dinheiro ali para assumir esse parcelamento, não pode comprar o jogador agora, vai emprestar, por exemplo, com o Atlético de Madrid pagando 3 milhões de euros pelo empréstimo. E aí tem uma obrigação de compra no meio do ano do Atlético de Madrid por 7. E aí, no final dos contas, a venda saiu por 10. Óbvio, esses valores são sempre parcelados, é muito raro ver compra à vista. Tá até na matéria isso, inclusive. Então, isso não mudaria nada na vida do Fluminense. Ele só não estaria fazendo a negociação definitiva agora, mas no meio do ano. E ainda teria a chance de conseguir um valor maior, porque a janela de meio de ano, né, a venda estaria acontecendo lá, na teoria, possibilitaria ao Fluminense receber um valor maior pelo André. Outra informação interessante que está aqui na matéria é de que a multa do André é de 100 milhões, próxima a 100 milhões de euros. Ou seja, não tem mais aquela história de multa de que o Fluminense é obrigado a aceitar e tal, não. Então é de próxima de 100 milhões de euros. Mas a expectativa é que entre bônus e grana efetiva, fixo, o Fluminense chegue próximo, juntando os dois, a 50 milhões de euros. Vamos ver, cara. É óbvio, ninguém quer a saída do André, mas todo mundo sabe que o Fluminense precisa da saída do André. Fulham é outro que na Inglaterra se dá como certo que vá pra lá. Vamos ver como é que vai ser isso tudo e acontecendo, a gente traz aqui no Raiz Tricolor. Tamo junto, até a próxima, valeu!